Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Profetas menores, antes de Miqueias, Zacarias, depois de Obadias. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te façamos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais e mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe,
para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Queridos, nós vemos a história, o relato de Jonas. Jonas era um profeta de Deus, servo de Deus, homem que ouviu a voz de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Jonas e podemos fazer uma comparação com o apóstolo Paulo, nós vemos 2 homens que de fato serviam ao mesmo Deus e tinha fé voltada ao mesmo Deus, mas a ação de Paulo e a ação de Jonas é totalmente diferente, totalmente oposta. Jonas provoca tempestade, enquanto o apóstolo Paulo, quando ele está de viagem para Roma, naquela viagem que havia tempestades, Paulo foi o porta-voz para acalmar as pessoas no meio da tempestade. E é interessante que Jonas não consegue amar as pessoas diferentes, eles só amam os iguais. Jonas tem a incumbência de ser um missionário. Deus o chama e diz: Jonas, vai à grande cidade do Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas não consegue ir àquela cidade pregar aquelas pessoas, porque eles são os inimigos dos israelitas. E Jonas pensa apenas nos iguais, abraça aqueles que abraçam a si mesmo. E é interessante que Jonas, com certeza, tinha um sentimento nacionalista de amar os seus. E Deus diz: olha, vai naquela cidade, clama contra ela, porque o seu furor subiu até mim. E se aquele povo não se arrepender, eu vou destruir a cidade. E Jonas, com certeza, pensou: essa é uma oportunidade que eu não posso perder de ver esse povo destruído. Ele amava apenas os seus, diferente do que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, quando ele diz: se vocês amarem somente aqueles que vos amam, vocês estão agindo como os publicanos, como os gentios. Eles fazem isso, mas não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou a amar aqueles que necessitam. E quando nós olhamos para missões, queridos, nós precisamos olhar para missões com o olhar de Deus, da uma perspectiva de Deus, como Deus olha para as pessoas, não com o nosso olhar. Jonas olha com o olhar de homem, um olhar humano, um olhar vendo as diferenças, mas Deus deseja que nós olhemos com o seu olhar e percebendo a necessidade das pessoas. Jonas com certeza dizia: olha, só os judeus, só os israelitas devem ir para o céu, só o meu grupo deve ser salvo, não esse povo. E nós vemos que por isso ele decide então agora fugir da presença de Deus, fugir da palavra de Deus, fugir do projeto e do propósito de Deus na sua vida. Ele está fechado com o seu povo. Só o meu povo deve ir para o céu, só a minha gente, só os que estão aqui devem ir para o céu. Conta-se que o Wes teve um sonho. João Wes era um grande homem de Deus no passado, e diz que ele teve um sonho, e no seu sonho ele foi levado à porta do inferno. E quando ele chega na porta do inferno, está um anjo, e ele começa a perguntar, então aquele anjo ali diz: quem está aqui no inferno? Tem muita gente que diz: nossa, está lotado. Tem aquele aqui? Muito. E aí ele foi perguntando de várias denominações: tem esse? Tem aquele? Tem. E ele foi citando várias denominações. E aí ele chega então e pergunta: tem cristão aqui no inferno? E o anjo que estava na porta do inferno diz: lotado. Diz: o quê? Tem crente aqui no inferno? Cristão crente aqui no inferno? Diz: está lotado de crente aqui no inferno. E ele assustado, ele perguntou: né, tem presbiteriano, tem batista, tem assembleante? Tem. E ele apavorado, né? E naquele momento ele pega o anjo, vem, o leva e leva até ao céu. E ele chega na porta do céu, um anjo também esperando, ele pergunta:
vai levar você para o céu, mas é aqueles que lavaram o seu sangue, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, foram purificados no sangue do Cordeiro, como diz o texto lá de Apocalipse. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E é interessante que Jonas sai para onde? Sem propósito. Ele sai agora fugindo da presença de Deus. Para onde ele vai? Para Tarso, para o fim do mundo, fugindo da palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus que Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus, desceu para Tarso, desceu para Jope, e achou-se ali um navio que ia para Tarso, pagou a sua passagem, embarcou para ir com ele para Tarso, para longe da presença de Deus, em desobediência. Paulo está viajando para onde? Para Roma, vai para César, Deus havia ordenado, ele vai cumprir. Jonas quer fugir, e Paulo está obedecendo a palavra do Senhor. E é interessante que Jonas entra no barco e começa isola. Ele desce para a rua. Ele quer ficar só. Ele quer fugir, não quer conversar com ninguém. Ele não quer ter contato com ninguém. Enquanto Paulo está naquele navio que vai para Roma, Paulo está naquele navio e começa a conversar com as pessoas. E Jonas desce e começa a dormir. Já viu que às vezes acontece certas situações nas nossas vidas e que nós queremos só dormir? Você não queria deitar hoje, dormir e só acordar daqui uns 3, 4 meses, quando tudo tivesse resolvido, todos os problemas tivessem solucionado, e eu gostaria de acordar. E Jonas entra no navio, vai, desce e começa a dormir. Não quer conversar com ninguém, não quer pensar, não quer refletir, não quer meditar, não quer que ninguém converse com ele, e ele está ali fechado dentro do navio. Paulo também está dentro do navio, mas pelo contrário, Paulo conversa com todo mundo, Paulo começa a influenciar, faz amizade, Paulo ora com as pessoas, Paulo começa a aconselhar, encorajar, e ele está ali. Mas Jonas não ora, porque Deus diz: vai, ele pega, toma sentido diferente. Quando ele pensou em partir para Tarso, com certeza ele não orou. Quando ele compra a passagem, ele diz: Deus abençoe, que eu vou comprar essa passagem agora, é essa aqui, vê se eu quero que eu compro. Ele não orou. Quando ele desce para o navio, ele não ora. Mesmo no navio, no meio da tempestade, Jonas não ora em tempo algum. Mesmo dentro do navio, no meio da tempestade, na hora da tempestade, depois da tempestade, ele não ora. Ele não ora tempo nenhum. É um profeta de Deus, é um homem que Deus chamou, que Deus deu uma missão, mas ele não ora para tomar suas decisões, porque ele estava fugindo de Deus. E ele vai no sentido contrário, ele não ora. E é interessante que o texto diz que aqueles homens que estavam ali, que eram pagãos, eles oraram aos seus deuses, mas Jonas não está orando. Eles estão ali, eles repreendem Jonas porque não ora, e eles acordam Jonas, e eles perguntam: você está aí fazendo o quê? Chegou a ele o mestre do navio e perguntou: o que passa com você, agarrado do sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, olha que interessante. Queridos, ele está numa situação difícil. Ele pode falar com Deus porque ele está fugindo de Deus. Ele não pode pedir a Deus. E o mais interessante é que ele está ali fugindo, eles estão jogando tudo no mar, perdendo tudo dentro do navio. E aí pergunta para ele: quem é você? O que você está fazendo? O que está acontecendo? Quem é você? E aí ele vai responder de onde? Olha quantas perguntas. Qual é a tua ocupação? Qual é a tua ocupação? O que ele vai responder? O que ele é? Profeta. Qual é a sua ocupação? Sou profeta. De onde você veio? E aí ele pergunta: qual é a sua terra? Qual é o teu povo? Ou seja, eu sou hebreu, sou servo de Deus, o Deus que criou tudo isso, que fez o mar, que fez a terra. Sou profeta, e eu estou fugindo
Eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou agindo contra o projeto de Deus para a minha vida. E aí, queridos, o que nós podemos perceber aqui? Que aqueles homens ficaram possuídos de terror. O profeta de Deus está desobedecendo a Deus, e quando o profeta de Deus desobedece a Deus, o que ele causa? Ele causa tempestade. Ele causa um transtorno para todas as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas que estavam ali ao redor dele, ficou um problema. Ele era o profeta de Deus, porta-voz, que tinha a mensagem de Deus, mas de fato ele está causando uma grande tragédia por causa dele, por causa da presença deles. E aqueles marinheiros deveriam ter pensado: que miséria é essa? Por que esse cidadão resolveu pegar logo o nosso navio? Tinha tantos navios ali no porto, ele veio escolher logo o nosso, para causar problema para nós. E ele é um servo de Deus, um profeta de Deus, um homem que é chamado por Deus, que serve a Deus poderoso. E ele dizia: o que nós vamos fazer? E aí ele diz: me joga no mar. Jonas não quis compromisso, ele está sempre fugindo. Ele não ora, agora ele não quer resolver o problema, me joga no mar, porque eu sei que quando você me jogar no mar, vai haver solução. E aí o que acontece? Eles oram, preocupados: nós vamos fazer, nós vamos pecar contra esse homem, vamos matar esse homem, que não caia sobre nós o sangue desse homem, porque nós somos inocentes. E eles jogaram João, diz no versículo 15, e levantaram João e lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua vida. Queridos, que tragédia! Um homem de Deus, profeta de Deus, entra dentro de um navio e causa uma grande turbulência no mar, uma grande tempestade, levanta-se no mar, porque o homem de Deus está desobedecendo a Deus, está caminhando por um caminho que não é o projeto de Deus, que não é o propósito de Deus, que não é a vontade de Deus. E quando ele é lançado no mar, Deus faz grande bondade. Jonas está desobedecendo, né? Ele está ali, e é interessante que ele vai para dentro do peixe. Mas lá dentro do peixe a situação complica um pouco mais. E lá dentro não tem saída. Lá ele podia dormir à vontade, não ia causar tempestade em lugar nenhum. Mas lá dentro do peixe ele ora, e o peixe não convida ele na cidade de Nínive, e ele prega. Mas ele prega com raiva, sabe? Jonas prega para ninguém converter. Olha, Deus mandou vir aqui falar que vocês vão pecar, mas por dentro dizia assim: vocês não convertem não, porque se vocês não converter, Deus vai mandar fogo, Deus vai destruir essa cidade. Ele pregou com raiva, pregou com ódio no coração, mas é interessante que naquela cidade 120 mil pessoas converteram, e ele ainda foi para o alto esperando para ver se a cidade ia ser destruída. E aí, no sol, está lá no sol, Deus faz uma planta crescer, a planta cresce, e depois a planta morre, e ele fica com raiva que a planta morreu. E Deus diz: não, você está com raiva de uma planta, você está dando mais valor numa planta do que em 120 mil pessoas que não sabem que a luz está com esquerda. E aí, queridos, nós podemos perceber que Jonas não tinha de fato entendido o que era o propósito de Deus. O contrário que aconteceu com Paulo. Paulo vai naquela viagem, está registrado lá em Atos, capítulo 21, 26. Paulo está indo naquela viagem, 27, Atos 27, vai dizer que Paulo vai. Levanta-se uma grande tempestade, e Paulo começa a dizer aquele povo: olha, nós estamos aqui, nós não devemos sair. E os marinheiros saíram, e Paulo diz: olha, não era para sair, mas já que saímos, então agora tenha bom ânimo, vamos em frente, porque o Senhor estará conosco, o Senhor vai nos sustentar. Lá no capítulo 20, 27, versículo 21 e 22, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter escutado, atendido, para não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos
mas somente o navio. Paulo diz: olha, no meio, ele é prisioneiro, mas ele começa a falar com todos da embarcação. Ele levanta a voz e começa, porque ele está em obediência a Deus. A diferença de Jonas, que era apenas um passageiro desobediente a Deus, causou um transtorno no barco, no navio. E aqui Paulo é um prisioneiro, mas ele está no centro da vontade de Deus. E porque ele está no centro da vontade de Deus, ele começa a trazer uma palavra àquelas pessoas, dizendo: olha, tem um ano, o navio vai perecer, mas nenhuma vida vai perecer. Vamos em frente, porque o Senhor está conosco. Esse navio perde, mas a vida que é mais preciosa para Deus não vai perder. E quando os marinheiros querem fugir, ele diz: olha, não deixe que eles fujam, porque se eles forem embora, nós não vamos chegar com tudo. E aí ele começa a falar com eles, a impor uma liderança, a orientar aquelas pessoas. E ele chega, querido, na ilha. E lá naquela ilha, capítulo 28, versículo 8 diz: aconteceu, achando-se enfermos de disenteria, ardendo em febre debaixo de público, Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhes as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Aquela ilha era considerada uma ilha de homens, de pessoas que, de certo modo, eram pessoas que não eram bem, davam-se bem com as pessoas, era considerado homens bárbaros. Mas Paulo chega naquela ilha e faz diferença. Querido, ele faz diferença dentro do navio, quando as pessoas estão com medo, e nós não temos noção do que é estar dentro de um navio durante 14 dias sem saber para onde que vai, sem saber o que vai acontecer. Quando a gente entra no barquinho aí, começa a balançar um pouquinho, a gente já fica um pouco temeroso. Agora você imagina dentro de um navio que não tinha GPS, que não tinha celular para ligar para alguém para saber, não tinha nada. Ele vai aderindo, aonde vai bater, aonde vai chegar. E Paulo começa a falar com aquelas pessoas, de repente o navio naufragou, mas ele diz: olha, Deus está conosco, Deus disse que ele estaria conosco. Ele parte o pão, ele abençoa o versículo 35, diz: tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. E diz: gente, vamos animar, vamos acordar, vamos ter força e vamos chegar, porque Deus está conosco. E quando ele chega naquela ilha, ele fica ali um tempo, ficou um tempo naquela ilha, e ele começou a pregar a palavra, orar pelas pessoas, sendo bênção naquelas vidas, um lugar de um povo bárbaro, um povo que causava medo. Mas Paulo chega e faz diferença. Ele vai ali mostrando o que Deus poderia fazer. E ele abençoa aquelas pessoas, ele prega. Eu quero que nós pensamos nessa noite, como nós temos olhado para as pessoas, como Jonas, dizendo que eles não merecem, eles têm que ser mesmo condenados, eles têm mesmo que morrer, eu não vou perder o meu tempo de pregar a palavra para essas pessoas que estão aí perdidas, que estão sem servir a Deus, que estão desobedecendo a Deus, que estão vivendo na prostituição, que estão vivendo aí no meio das drogas, que estão envolvidas na prostituição. Como que nós olhamos para as pessoas? Se nós olharmos como Jonas, nós vamos olhar apenas ao nosso redor, nós vamos abraçar somente quem nos abraça. Mas se nós olharmos como Paulo, ele estava no navio como um prisioneiro, no meio de pessoas que ele nunca tinha visto, mas ele começa a tratar com aquelas pessoas, começa a fazer diferença e começa a ser usado por Deus. Jonas e Paulo eram dois homens que criam no mesmo Deus, que serviam o mesmo Deus, que foram chamados pelo mesmo Deus, mas que tiveram atitudes totalmente diferentes um do outro. Jonas se dispôs a fugir, a desobedecer a Deus. E eu quero concluir a minha palavra
palavra, queridos, dizendo que quando nós temos disposição a desobedecer a Deus, nós vamos causar problemas para nós e para quem está conosco no barco. No barco em que você estiver, se você estiver com disposição em desobedecer a Deus, o barco que você estiver vai ter tempestade. Vai ter tempestade na sua vida e vai ter tempestade na vida daqueles que estão com você no barco. Mas quando nós temos disposição em servir a Deus, seja no meio da tempestade, seja em uma ilha de bárbaros, seja em lugares mais difíceis que Deus nos colocar, se nós tivermos a disposição de servir a Deus, Paulo diz: nós vamos chegar. Porque ele diz: eu recebi essa noite a visita de um anjo de Deus, e ele disse que nada vai ser destruído, nenhum de vocês vão morrer. O navio vai afundar, mas nós vamos chegar em. Porque Paulo estava no centro da vontade de Deus. A minha pergunta para a gente refletir: eu tenho dado ouvido à voz de Deus? Eu estou caminhando, seguindo os seus passos? Eu estou obedecendo a sua voz? Deus com certeza tem falado ao seu coração. Deus tem ministrado na sua vida. Você tem estado atento à voz de Deus? Tem dado ouvido? Tem orado ao Senhor para as suas decisões? Ou você tem feito como Jonas? Deus diz: vai para Nínive, vocês não querem isso. Eu quero fugir, eu não quero obedecer, eu não quero dar ouvido, dar atenção àquilo que Deus tem falado. Queridos, nós estamos em um navio, nós estamos transportando pessoas, e no seu navio você está sendo bênção, está levando uma palavra de fogo, de ânimo, e dizendo: o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando, e nós vamos chegar ao final. Não importa o tamanho das ondas, das tempestades, dos ventos, não importa as ilhas que nós vamos atravessar, mas nós vamos chegar ao final. Ou você está no navio dizendo, no sono profundo, não quer se envolver com nada, não quer tomar conhecimento de nada, e por causa das suas atitudes, tempestades estão se levantando. Servimos ao mesmo Deus. Nas nossas atitudes, tem sido atitudes de Paulo ou atitudes de Jonas? Espera, amados, e cada um de nós possamos ter as atitudes de Paulo e ser bênção aonde Deus está de pé. Amanhã você vai no seu navio, você vai entrar no seu navio. Como que vai ser o dia lá no seu navio? Como que você vai proceder? Como Jonas ou como Paulo? O meu desejo é que todos nós possamos proceder como Paulo. Que Deus nos ajude